do Sermão da Montanha, as Beatitudes. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Mateus capítulo 5, versículo 1. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo. Mateus capítulo 5, versículo 2. Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus capítulo 5, versículo 11. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Mateus capítulo 5 e versículo 12. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus capítulo 5, versículo 14. Não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Mateus capítulo 5, versículo 15. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. O cumprimento da lei e dos profetas. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abirrogar, mas cumprir. Mateus capítulo 5, versículo 17. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhuma jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido.
Mateus capítulo 5, versículo 18. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 19. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não matarás, mas qualquer que matar será réu do seu juízo. Mateus capítulo 5, versículo 21. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículo 22. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Mateus capítulo 5, versículo 23. Deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai, e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus capítulo 5, versículo 24. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Mateus capítulo 5, versículo 25. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Mateus capítulo 5, versículo 26. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Mateus capítulo 5, versículo 27. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus capítulo 5, versículo 28. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para bem longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Mateus capítulo 5, versículo 29. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para bem longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Mateus capítulo 5, versículo 30. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, que lhe dê carta de desquite. Mateus capítulo 5, versículo 31. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz com que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Mateus capítulo 5, versículo 32.
Outrosim, ouviste o que foi dito aos antigos? Não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Mateus capítulo 5, versículo 33. Eu, porém, vos digo que, de maneira nenhuma, jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 34. Nem pela terra, porque é o escabelo dos seus pés, nem pelo Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Mateus capítulo 5, versículo 35. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Mateus capítulo 5, versículo 36. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Mateus capítulo 5, versículo 37. Ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Mateus capítulo 5, versículo 38. Eu, porém, vos digo que não resistai ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe a outra. Mateus capítulo 5, versículo 39. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Mateus capítulo 5, versículo 40. E se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Mateus capítulo 5, versículo 41. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Mateus capítulo 5, versículo 42. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mateus capítulo 5, versículo 43. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus capítulo 5, versículo 44. Para que sejais filhos do Pai, que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versículo 45. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Mateus capítulo 5, versículo 46. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos assim? Mateus capítulo 5, versículo 47. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Mateus capítulo 5, versículo 48. Em seguida, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Que Deus abençoe a sua vida.